questão da escravidão. Esse ano, 130 anos aí, do fim da escravidão. Essa palavra fim da escravidão, esse termo fim da escravidão é extremamente pesado, porque não existe escravidão no Brasil, é chamada escravidão moderna. E aí já pensou o Enem ou a prova da UEMA ou qualquer outro vestibular esse ano no Brasil, fazendo uma referência aos 130 anos da assinatura da Lei Áurea e fazer uma referência a essa grande quantidade de venezuelanos hoje chegando no Brasil e muitos deles sendo feitos de escravos. O estado de Roraima, ele está saturado. É um estado que já tinha uma infraestrutura precária, que está saturado devido à grande quantidade de venezuelanos entrando por lá. E outra, preste atenção nisso. O governo brasileiro, ele pediu que alguns estados recebessem venezuelanos. E sabe quais estados já se prontificaram a receber esses venezuelanos? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e aqui na região Nordeste, o estado de Pernambuco. Tá? Mas nada impede, por exemplo, desses imigrantes, Roraima, Pará, eles chegarem até aqui o Maranhão. Então a gente passa por uma crise migratória hoje dentro do Brasil, perguntaram aqui? Passa sim. Talvez uma crise migratória não tão noticiada como a crise migratória europeia, mas sim uma crise migratória, sim, já caiu em prova chamando o Brasil de Grécia Sul-Americana, tamanha o fluxo de imigrantes hoje dentro da América Latina em direção ao Brasil. Lembra, haitianos, bolivianos e hoje venezuelanos. E esse fluxo de venezuelanos para o Brasil fez com que a governadora do estado de Roraima, desde maio desse ano, 2018, ela pediu o fechamento das fronteiras Brasil e Roraima. Foi atendida na semana passada e o fechamento dessas fronteiras durou ali intermináveis 14 horas. Durante 14 horas as fronteiras estiveram fechadas, foram reabertas e a situação de caos instaurada hoje em Roraima fez com que ela entrasse novamente com um pedido de fechamento de fronteira. Que situação de caos é essa? Você está tendo agressões de venezuelanos a brasileiros, você está tendo grupos de brasileiros invadindo acampamentos de venezuelanos, ateando fogo, tendo espancamento de venezuelano, atearam fogo em um acampamento de venezuelanos atingindo mulheres e crianças. E aí? Seria isso, André, uma xenofobia dentro do Brasil? Mas primeiro de tudo, o que é esse termo xenofobia? Será que ele faz referência somente a imigrantes que vão para a Europa? Ou você pode dizer que essa situação de imigrantes para dentro do Brasil pode ser considerado xenofobia? Essa aversão aí. Galera, um abraço aí. Estou respondendo aqui as perguntas e os alôs. Quero falar para vocês também, a galera de Juscelina aí, mandar um beijo aí, São Mateus. Muito obrigado, Zé muito Doca, obrigado mesmo, obrigado mesmo aí. Todo com a gente aí. Todo mundo, cara, muita gente mesmo. Pessoal aí. da Fundação Bradesco, pessoal do UAN, pessoal do COC, um abraço a todos vocês. Ligado aqui com a gente. Aí, total, Bom Pastor. Aqui tem tudo, tem tempo para todo gosto. Um abraço para vocês. Obrigado mesmo. Essa gente. questão da xenofobia, gente, vamos entender uma coisa. A aversão ao estrangeiro, tá? Esse corpo de tensão ele não é fácil de ser resolvido, não é fácil de ser determinado, tá? Eu quero pedir para a galera que está toda aí ligada aí, nós estamos aí com um pico de audiência muito bom, mandar um ok aí, tá? A galera toda comentando, mandando recado, o Rodriguinho aqui, ó, o fera da geografia, tá? Meu parceirão, Elvis também, professor Teus, manda mais recado para Teus tá dando ibope aqui, Tá Teus. dando ibope. Falar Teus, vai ser. Vai embora, vai dar ibope. Mas galera, é o seguinte, xenofobia é um caso complicado de ser tematizado em todos os aspectos. Como o Rodrigo falou muito bem, ele não é só externo. Nós temos aí situações, por exemplo, do sudeste do país em relação ao nordeste. Xenofobia regional. Xenofobia regional. Então te liga aí, anota aí, porque não é um caso só de países, né, de luta de imigrantes de países, mas aqui dentro do próprio país também nós temos esse caso. Nós temos casos assim, se você for na internet, tem postagens altamente preconceituosas com o Nordeste. O caso que nós estamos falando, por exemplo, vindo da Venezuela em relação a Roraima, principalmente esse ambiente, é um caso complicado de ser determinado, porque veja só, nós estamos falando de direitos sociais, o Rodrigo acabou de falar, cai no Enem, principalmente direitos sociais e saúde.
O Sistema Único de Saúde não tem como comportar esse povo. O sistema de educação, que também é um direito social, direito à educação, não tem como comportar esse povo. Nós também temos o direito social à moradia, que nós não temos como comportar esse povo. Eu já vi fotos, já conversei com amigos hoje de lá, eles disseram que tem pessoas que ficam morando na rotatória, inclusive queimaram o acampamento da Epson Elvis, com mais de 1.200 venezuelanos, e obrigaram eles a voltarem. Eles foram expulsos. Expulsos, xenofobia pura. E essa questão que André colocou de morar na rotatória, André, inclusive passaram alguns documentários que esses morando nas rotatórias estavam se alimentando à noite comendo ratos assados na fogueira. Verdade. Comendo ratos assados na fogueira nas praças de cidades como Pacaraima, no estado de Roraima. E aí fica uma pergunta, para voltar a bola para o senhor Fique à André. vontade. O que o governo brasileiro está pensando de como resolver essa questão? Primeiro, impedir a entrada deles não dá, né? Até mesmo que eles têm esse acesso ao Brasil, não precisa nem de visto, de passaporte. Então o que o governo pensou? Primeiro, a nova lei de imigração. Qual vai atrás disso aí? saída. Nova lei de imigração. Primeiro, a isenção da taxa, para que eles pudessem ter sua documentação, que eles não têm. Foi feita a isenção da taxa, não foi? Foi feita a Foi isenção feita a da taxa. isenção da taxa. Mais de R$300 foi feita a isenção. E, primeiro, a ideia é de utilizar, como o professor Rodrigo disse, a mão de obra especializada, principalmente no norte. Que é uma área com baixa infraestrutura, acaba não atraindo tanta mão de obra especializada do Brasil. E seria interessante essa mão de obra de fora vindo para cá. Toda a questão é o excesso. Porque se você pegar isso daqui, pode ser um tema para outra live, se você pegar e falar, por exemplo, da população brasileira hoje, dados atualizados, só aqui para você do Humanas da Veia, de 15 de julho de 2018. Você não vai encontrar nenhum dado mais atualizado do IBGE do que esse que eu vou te falar agora. Eu vou te falar agora. A população brasileira em 2030, o número de idosos no Brasil vai superar o número de crianças. Crianças são de 0 a 12 anos. Em 2030 nós vamos ter mais idosos do que crianças. Isso significa o quê? Que a partir de 2047 a pirâmide etária brasileira na sua base vai encolher. Consequentemente, seu número de adultos vai encolher, o número de idosos aumenta. Vai faltar mão de obra. Só mão de obra. O mesmo problema que a Europa passou na década de 90, o Brasil vai começar a enfrentar de maneira mais grave em 2047. Sabe qual é a solução da Europa? Seria o imigrante. Já foi comprovado que a Europa não vai conseguir repor a sua população se não for através do imigrante. Provavelmente no Brasil vai acontecer a mesma coisa. E essa mão de obra da Venezuela, ela poderia ser ali uma solução. Mas tudo é questão do excesso. Se imigrante está vindo para cá desesperado, buscando melhores condições de vida, e em alguns momentos está encontrando uma situação extremamente hostil, e sim é sentimento de xenofobia, Até né? mesmo porque os brasileiros temem a perda do seu mercado de trabalho por ele. Lógico. Só Obrigado, galera. Sucesso na live. Obrigadão, obrigadão. É um negócio